relembrando um pouquinho o último capítulo, o capítulo anterior, que foi o capítulo 10, foi aquele que falava a experiência do Joel, né? Então, só relembrando, Joel foi aquele espírito que tinha uma mediunidade muito aflorada, ele tinha algumas características da mediunidade dele de um poder diferente. Ele abusou desses poderes porque ele ficou atrás de coisas do passado dele, ele ficou atrás de coisas pessoais e não utilizou aquilo em benefício da doutrina espírita, em benefício da humanidade, em benefício do evangelho. E ele foi o caso que depois de desencarnado, inclusive ele continuava tendo tontura do lado de lá, né? Ele tá passando por um tratamento para ir amenizando esse tipo de tontura que toda vez que ele acaba voltando naquele quadro dele, ele entra de novo naqueles mesmos sintomas. E esse foi o do Joel. Agora, hoje nós vamos para o capítulo 11, que se chama Belarmino, o Doutrinador. Até agora a gente ouviu exemplos de médiums, né, que vieram com a missão, com o projeto reencarnatório, com a função de médium e que fracassaram. Agora, hoje, na verdade, é um caso um pouquinho diferente, que vai falar de um doutrinador. E o doutrinador, para quem não conhece, ele é a pessoa que costuma conversar com os espíritos quando o médium recebe um espírito. Então, na maioria das vezes, o doutrinador é aquele que ajuda o espírito quando é um espírito necessitado, né? Porque muitas das comunicações, os espíritos vêm nos instruir, nos ajudar, nos dar algum tipo de auxílio. Mas tem muitos que vêm para serem ajudados, são os espíritos mais perdidos. E o doutrinador é aquele que consegue levar alguma ajuda a esses espíritos. Aliás, é por isso que eles entram no corpo do médium, né? Para poder dialogar com alguém do plano encarnado, um pouquinho mais esclarecido, pelo menos espera-se isso, né? Ou esclarecido, ou um pouco mais evoluído, para poder dar atenção e colaborar com ele. Porque no plano espiritual onde ele vive, na verdade, ele não alcança esses espíritos mais altos, né? Mais iluminados. Então, isso seria um doutrinador. Só que o doutrinador, o termo, a palavra em si, na verdade, ela é mais abrangente, porque todo aquele que consegue levar a doutrina, né, do Cristo, a doutrina evangélica ou a doutrina espírita adiante, é um doutrinador, é uma pessoa que está ajudando a divulgar a doutrina. E é disso aqui que vamos falar um pouquinho hoje. Oi, Bruna, oi, Karen, que entraram aí depois, a gente não. Oi, gente, Boa tudo noite. bem? Tudo jóia. Tá dando um pouquinho de. Isso, por causa dos dois microfones. Mas tá jóia. A gente ia começar agora, então, o capítulo 11, que se chama Belarmino, o Doutrinador. E aí o André Luiz começa a lição dizendo assim: as lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviço do futuro. Então, aqui só um resumo, uma breve recordação de tudo que aconteceu até agora, porque o que o livro está nos chamando a atenção é o seguinte: quantos se preparam do lado de lá e vêm aqui e fracassam? Às vezes completamente, às vezes parcialmente. Mas, apesar disso estar ficando bem claro para a gente, então isso é um alerta para cada uma das nossas encarnações. Será que nós estamos fracassando também? Mas, apesar disso, o livro não traz uma mensagem de desânimo, né? Uma mensagem que faça com que a gente então fique para baixo. Mostra exatamente o contrário. E é o que o André Luiz está falando. Ele estava aprendendo muito com tudo aquilo que ele estava ouvindo dessas histórias, mas cada vez mais ele ficava encantado, admirado com a bondade de Deus. Porque todos eles que fracassaram não estavam vivendo o inferno como muitas das religiões acreditam.
Eles não estavam condenados eternamente a viver no umbral ou no inferno. Eles passaram sim por um período, cada um o seu período, mas já estavam com novas oportunidades, novas perspectivas. Então é isso que também é uma das mensagens muito claras que o Espiritismo nos dá. Nós temos responsabilidade de agir de maneira correta, de cumprir nosso papel reencarnatório, e então a gente tem que correr atrás disso, só que mesmo que a gente não consiga cumprir, nós não vamos estar eternamente condenado a alguma coisa. Então isso, o Espiritismo já nos mostra isso muito claramente. E aí ele dá sequência falando disso, né? Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Então, eles passaram pela fase ruim do umbral, né? Uns mais, outros menos. Então, também deixando claro que não existe regra, cada um no seu grau de problema, na gravidade do seu desvio ou na, na dureza, né, do seu apego, muitas vezes, que faz com que atrase a retomada, que faz com que atrase as novas oportunidades. Então, como ele fala, todos passaram por umbral, uns mais, outros menos, mas bastara, contudo, né, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Então, aqui é outra coisa que vale a pena a gente prestar bem atenção. Então, nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos ou que nós deixamos de fazer, mas o tempo que a gente vai passar no umbral depende aí, ó, do reconhecimento da nossa pequenez. Quer dizer, a humildade, a compreensão do nosso imenso débito, quer dizer, nós assumirmos a responsabilidade daquilo que nós fizemos. E se a gente tiver isso, humildade e reconhecimento do que nós realmente tivemos que corrigir, ali todos vamos estar com novas oportunidades de refazer. Então, eles estavam todos ali tentando refazer programa para uma nova encarnação. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Então, olha que mensagem linda, né? Mostrando justamente isso. Se Deus é bondade, Deus é amor, Deus é justiça, não tem como a gente imaginar realmente que alguém vai padecer eternamente por um equívoco cometido aqui na Terra. Então, todos ali estavam se sentindo amparados. Todos ali tinham a esperança dentro do coração deles. Observando que numerosos médiums prosseguiam em valiosa permuta de ideias, então todo aquele grupo que até agora o André Luiz contou para a gente essas histórias, eram grupos de inúmeros médiums que estavam trocando ideias das suas falhas, dos seus fracassos, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto. Quer dizer, então aí o André Luiz que falou, puxa vida, né? Até agora eu só ouvi sobre médium. E a gente ouve falar sobre os doutrinadores, ali ele tem aprendido sobre isso, mas aí então ele resolveu perguntar para o Vicente. Não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Quer dizer, então não tem algum dos que falharam na função de doutrinador que esteja por aqui com a gente? Recolhendo notícias de tantos médiums com enorme proveito, creio não deva perder essa oportunidade. Então, o André Luiz, como já mostrou para a gente, né? O André Luiz errou muito, mas ele era uma pessoa extremamente perspicaz, uma pessoa extremamente interessada em modificar-se, em aprender, em buscar. Então ele falou, ele estava encantado. Eu aprendi muito com a história desses médiums, mas agora eu queria uma história de um doutrinador. Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Então o Vicente conhecia sim alguém ali que era esse Belarmino. E aí ele seguiu, o André Luiz seguiu ele, né? Então seguiu o companheiro através de grupos diversos,
Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Então, como ele também descreveu, vários ali que estavam, né? Com aquele olhar de tristeza, principalmente pela percepção, né? Pela consciência dos atos cometidos e da responsabilidade desses atos cometidos na última encarnação. Mas voltando ao que falou lá em cima, nenhum se sentindo desamparado, todos com esperança de refazer. Mas era clara o semblante de tristeza em todos eles, porque eles tinham noção do quanto eles falharam. E o Belarmino a mesma coisa, né? Não deixava, né, de transparecer a grande tristeza no rosto dele e um olhar humilde. Então esse olhar humilde também confirmando que ele, na sua humildade, já tinha condições de estar ali para tentar refazer e tentar de novo. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que, então, meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Então, né, o Belarmino, né, num tom meio de brincadeira, mas ao mesmo tempo falando do que ele se sentia, né, fala assim, então você é alguém aí que está querendo ouvir a história de alguém que faliu na missão de doutrinador? E aí o André Luiz até meio ficou meio assim, falou assim, não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa, quer dizer, eu estou querendo aprender. Eu não quero me aproveitar da sua situação aí de que você está aí desse desgosto, né? No reconhecimento da sua falha. Eu não quero pisar sobre isso, mas eu quero aprender, né? Porque eu estou nesse processo de aprendizado. E aí Ferreira esboçou um sorriso forçado e expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou, quer dizer, ele, no fundo, ele tinha consciência e ele pensava, ele falou da realidade do seu próprio pensamento. Ele falou assim, para ele era um doutrinador falido, que falhou. Então, por isso ele deu um sorriso forçado, porque ele conhecia, né, o seu erro. E aí retomou a palavra ali para o André Luiz. A missão de doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Porque até agora a gente está vendo o quanto é grave a questão do médium que veio com a função e que falhou. Mas aqui agora o Belarmino está falando o quanto é grave também a questão do doutrinador. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Porque doutrinador é aquele que ensina. E mestre também. E agora o que o Belarmino está falando é o seguinte: não é à toa que Jesus foi considerado mestre. Porque ele realmente foi a pessoa que trouxe um benefício do ensinamento do evangelho da maneira mais pura. E ele, talvez menosprezando a oportunidade que ele teve como doutrinador, não se preparou o suficiente ou não foi útil o suficiente, e aí agora ele reconhece que só o mestre Jesus é que realmente detinha esse cargo que ele admirava. E aí ele falando, somente aqui, então só depois de desencarnado, vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos a uma ressurreição gloriosa, não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Quer dizer, se nós quisermos realmente um dia alcançar os benefícios ou chegar a alcançar o que a gente chama de paraíso, então essa ressurreição gloriosa que ele fala é justamente isso. Viver a comunhão com Deus que Jesus falou, que ele estava mostrando que ele começou a viver depois da ressurreição do próprio Cristo. Mas o que agora o Belarmino está falando é o seguinte: então eu fiz algumas coisas na Terra, agora passei por uma fase difícil e estou aqui, na condição de falido e entendendo
que só seguindo os passos do Divino Mestre é que eu vou conseguir realmente alcançar o que eu espero. É digna de menção a atitude dele, de Jesus, né? Abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então, ele fazendo já uma citação que provavelmente já é um início da explicação de onde o Belarmino falhou. Então, ele provavelmente ficou escravizado a algumas coisas da materialidade. E aí, agora, ele fazendo justamente a comparação. Jesus, sim, foi o verdadeiro mestre, mas não só porque ele conhecia as verdades, porque ele mostrou um desapego total a esses bens terrestres. E aí que entra agora o início da explicação do Belarmino. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, discernando a verdade. Então, a comparação que ele faz e justamente a reflexão dele até agora é justamente sobre como Jesus foi um grande... Oi, Fabiana. É sobre como Jesus realmente conseguiu cumprir a missão. Primeiro, ele não se apegou a nada que era material. E segundo, o tempo todo, ele na condição de mestre ou na condição de alguém que queria ensinar o que deveria ser feito, o tempo todo ele foi observado, e no Evangelho descreve isso, ou fazendo bem, ou ensinando amor, ou acendendo luz e disseminando a verdade. Então, essa é a referência de um grande doutrinador. E aí ele chama a atenção de André Luiz falando, nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Então, olha, aí o Belarmino fazendo uma reflexão de onde ele tinha se enganado, né, para poder estar sofrendo o que ele estava sofrendo, provavelmente ali no umbral, antes de chegar ali no nosso lar de novo. Ele chegou à conclusão, porque ele provavelmente fazia parte de um centro espírita, era um doutrinador, conversava com os espíritos, ia, então, provavelmente, frequentemente a um trabalho mediúnico e cumpria o seu papel. Mas cumpria o seu papel ao modo dele. E aí agora, na conclusão dele, ele começou a perceber isso. Que dentro de um local onde existe a colaboração humana, existem os que administram, os que obedecem e os que ensinam. Então vamos tentar imaginar numa casa espírita. Existem aqueles que são responsáveis pela estrutura, os que administram. Na verdade, não quer dizer que quem administra não possa ensinar. Mas o que ele está mostrando agora é o seguinte: algumas pessoas só ficam na parte de administração, outras na parte de obedecer. Então, quem manda, o outro obedece, executa o que tiver que executar. Agora, dentre esses trabalhadores, num ambiente de evangelização, existe os que ensinam. Quer dizer, aqueles que passam adiante exatamente o que o outro precisa. Não é ir num centro espírita, por exemplo, para receber passe. Porque se você vicia as pessoas a irem num centro espírita para receber passe, você faz elas acreditarem que elas não precisam aprender muito, basta elas irem lá, receber um passe e estão saindo curadas. É a mesma coisa que achar que ir na missa e comer a hóstia é suficiente para poder um dia alcançar o reino dos céus. E é o que o Belarmino aqui está falando. Entende, meu irmão? Ele está falando. Existe muita diferença. E aí ele fala ainda, olha a conclusão dele. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta, quer dizer, aqui na Terra, há mordomos. Mordomos, a palavra que ele muitas vezes no Espiritismo usa como mordomo, é aquela pessoa que cuida. O que um mordomo de uma casa antigamente fazia? Ele zelava pela casa. Ele cuidava de tudo ali. Então, ele está falando, na crosta, nas casas espíritas, vamos pensar assim, existem os mordomos, quer dizer que aqueles que são responsáveis por cuidar do bom funcionamento da casa. Os cooperadores, quem são os cooperadores?
São aqueles que ajudam de alguma maneira. Ah, eu pode deixar, eu entrego a água, ou eu entrego o papel, ou eu chamo para o passe. Esses são os cooperadores. E o último aqui, como ele fala, os servos. Muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Então, olha como ele fala, né? Aqui é algo que tem muita coisa para a gente ficar pensando. Porque Jesus mesmo disse isso, né? Que ele mesmo veio aqui na terra para servir. E todos os aprendizes do evangelho têm que aprender a serem servidores. Quer dizer, pessoas que se colocam à disposição de outras pessoas. E não pessoas que querem ser servidas. Existe muita diferença. E é o que ele está falando. Ali atrás, ele falou, então, existem os que administram, os que obedecem e os que ensinam. E ele está falando que dentre os mordomos, dentre os cooperadores e os servos da casa, os que ensinam têm que ser os servos, quer dizer, tem que ser aqueles que se submetem ao que tem que ser feito. Não tem exigências, não tem muita vontade, eles querem simplesmente servir. Eles se colocam na posição realmente de humildes servidores do trabalho da evangelização cristã, da evangelização espírita. Então, muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos. Então, se ensinar é um dos pontos mais importantes, porque é levar o benefício a outra pessoa. E todos aqueles que devem se colocar, e todos podem se colocar na condição de mestres, ou de que levam essa verdade a outras pessoas, eles têm que se colocar na postura humilde de servidores, e não daqueles que exigem muita coisa. E aí ele finaliza falando para o André Luiz, entende, meu irmão? Ah, sim, havia compreendido perfeitamente o André Luiz, né, falando. A conceituação de Bellarmino era profunda, irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Então, isso serve para qualquer um que na Terra, não é nem só na questão da espiritualidade, mas todos aqueles que se colocam na posição de professor. Então, o professor que realmente quer fazer com que o seu pupilo, né, aprenda aquilo que ele está falando, ou leve adiante, ele vai colocar-se na condição realmente de alguém que está querendo, com todo carinho, com toda a humildade, levar esse conhecimento que ele tem adiante. Para que aquela criança, ou que aquele jovem, ou que aquele adulto, seja lá quem está sendo evangelizado ou educado, que ele possa receber. Porque o professor que é tirano, o professor que não tem paciência, o professor que na verdade é grosso, ele não está se colocando nisso, não consegue atrair muitas vezes a atenção e não consegue ensinar. Então isso vale até para a postura entre pais, mães e filhos, né? Porque o pai e a mãe são, pensando hoje na questão principalmente do Dia dos Pais, são aqueles que são os doutrinadores primeiros das crianças que estão reencarnando. Então, é para que eles entendam que eles não têm que se sentir os superiores, e sim aqueles que têm que servir aquela criança. Porque aquela criança é uma nova oportunidade, é uma nova encarnação de um espírito que já carrega uma série de problemas, que vem vindo de novo, e nós temos agora essa missão de levar educação para essas crianças, né? E o André Luiz estava encantado com a noção de responsabilidade que o Bellarmino estava falando para ele sobre a questão dos doutrinadores, dos educadores, de todos aqueles que querem fazer o que Jesus veio e fez, né? Porque Jesus é considerado o guia e o mestre da humanidade. Então ele é mestre porque ele sabe, né, o que tem que ser passado, ele sabe a verdade. E ele é o guia porque ele é a pessoa que está indo à frente, ele sabe o caminho. Então, se todos nós queremos fazer por Jesus o que ele começou pela humanidade, nós temos que tentar trilhar o mesmo caminho de Jesus. Tudo bem até aí, gente? E aí, Tudo então, bem. o Bellarmino falou isso.
após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar certamente tenha eu fracassado, sabendo tanto. Quer dizer, o Bellarmino, depois de falar tudo aquilo, ainda falou o que o André Luiz provavelmente já estava pensando, né? Você deve imaginar, poxa vida, você entende tanto, é uma pessoa com tanta sabedoria, como é que você fracassou? E ainda mais você indo na condição de alguém que quer ensinar. Como é que você fracassou? E aí ele fala: minha tragédia, angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, mas esquecem ele na prática. Então, existe uma grande diferença entre saber o que é bem, o bem, e fazer o bem. Então, saber, ter noção do que tudo que está no Evangelho é uma coisa. Agora, colocar em prática isso em todas as atitudes no nosso dia a dia é outra. Então, e é o que ele está falando, a minha tragédia é a mesma da grande maioria das pessoas. Sabem falar, mas não sabem fazer. Não conseguem colocar em atitudes. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Então aí ele começou a contar exatamente o que aconteceu com ele. Faz muitos anos saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Então, como todos os outros, ele foi bem preparado no nosso lar, só que ele saiu com a missão de doutrinação no espiritismo. Porque a doutrinação não precisa ser só no espiritismo. Pode ser qualquer um dos que se colocam em posição de ensino em outras religiões. Mas ele não, ele saiu realmente para fazer uma missão no espiritismo. Minhas promessas aqui foram enormes, como dos outros também. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Então ele tinha uma companheira e ela tinha se predisposto, ia estar no planejamento dele. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Então era uma parceira dele que há muito tempo trabalhava com ele e iria estar junto com ele. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Então, aqui, se a gente conseguisse entender e fazer exatamente o que está escrito nessas duas linhas, a gente tinha conseguido, na verdade, deixar de errar na grande maioria do plano reencarnatório de todos nós. E é exatamente o que Francisco de Assis falava. Ensine o evangelho, o Francisco de Assis falava. Mas se preciso, use palavras. Quer dizer, o que ele estava falando que era ensinar o evangelho era através do exemplo, através da postura, através do colocar o amor em prática o tempo todo. Então, ele tinha essa missão. E ele era para fazer exatamente isso: exemplificar, colocar em prática, mas em seguida falar. Falar era a última coisa que ele precisava fazer. Ele primeiro precisava fazer aquilo que ele conseguiria deixar como muito claro no coração das pessoas. Duas colônias importantes que nos convizinham enviariam muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador que cooperassem com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Quer dizer, não foi só o nosso lar que se envolveu na reencarnação dele. Outras colônias ali circunvizinhas já tinham se comprometido a mandar também outras pessoas que iriam fazer parte desse grupo que iria trabalhar nessa casa espírita. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com endosso do ministro Gedeão. Quer dizer, ele tinha histórico de outras encarnações, de problemas, mas ele já tinha se preparado e com a autorização, com o endosso do ministro Gedeão, que é mais um dos ministros aí do nosso lar, que a gente até então não tinha ouvido falar dele, mas era um dos ministros que patrocinava ou que acreditava e que dava o crédito para essa encarnação dele, né? Que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa. Então, olha isso, né? Isso mostrando que na maioria de nós, porque às vezes a gente imagina assim, né?
que a gente vem aqui para a Terra ou só para resgatar ou só em missão. E isso não é verdade. Todos nós estamos num nível que ainda tem muito resgate a fazer, mas também não só resgatar, continuar aprendendo, continuar levando adiante. E é exatamente o que o Bellarmino está falando aqui, ó. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal. Então, o que ele ia fazer? Ia conseguir quitar débitos das encarnações passadas dele e atender a tarefa honrosa. Quer dizer, ele tinha uma missão importante para conseguir levar outras almas, influenciar outras pessoas também a conhecer essa verdade e seguir esse caminho, que é o caminho da salvação. É o caminho que faz pessoas passarem por menos tempo no umbral, ou talvez quase não passarem, e continuar seguindo cada vez para a subida mais rápida no plano espiritual. Então, essa tarefa honrosa que ele falou que ele tinha, né, seria veiculando luzes a irmãos nossos do plano visível e invisível. Então, ele conseguiria, se ele tivesse cumprido a sua missão, iluminar a vida de muitas pessoas. Não só encarnados, como desencarnados. Ele iria trabalhar com os desencarnados, com os médiuns, e ele ia trabalhar com uma série de pessoas que nós todos estamos situados numa determinada posição na nossa vida, que nós temos influência e responsabilidade sobre as pessoas que a gente convive. Então, ou a gente pode ajudar essas pessoas a subir, ou a gente pode atrasar essas pessoas e fazer com que elas fiquem mais para trás. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na Terra a serviço da ideia imortalista. Quer dizer, ele como uma pessoa inteligente, de sabedoria, ele não iria ter mediunidade, mas ele iria conseguir ajudar médiuns que pudessem chegar perto dele, a orientar tanto eles, quanto todos da casa, quanto todos da vida dele, quanto todos os espíritos que ele tivesse oportunidade de conversar. Então ele iria estar a serviço da divulgação da nova realidade que o Espiritismo vem nos trazendo, né? Entretanto, então daqui para frente, então até agora, dali para trás, era o plano reencarnatório dele. Tudo que se planeja com todo carinho. Entretanto, daqui para frente, são os desvios, né? As fraquezas. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Quer dizer, ele teve recursos. Ele foi bem preparado, nasceu numa casa onde os pais dele já deram desde o início essas noções básicas do espiritismo cristão. Mas ele, como falou, ele não conseguiu se escapar da rede das tentações. Circunstâncias várias, que me parecem casuais, quer dizer, coisas que pareciam sem importância, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Quer dizer, ele achou que foi o acaso que acabou levando a ele a um dia chegar ao posto de presidente de uma casa espírita. Os serviços eram promissores, quer dizer, imagina, ele ficou, talvez, o orgulho até dentro dele cresceu, né? Olha só, né? Olha como eu sei, olha como eu entendo, e agora eu sou presidente de uma casa espírita. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Então, olha aqui, né? Ele está deixando claro aonde que ele começou já a derrapar, né? Ele tinha um apego excessivo à posição do comando. Ele tinha um orgulho de estar ali em cima, né, como presidente da casa espírita. Então, ele se achava o suprassumo. E ele se esqueceu da questão da humildade. E é por isso que ele falou lá, depois de tanto refletir, ele percebeu que o verdadeiro seguidor do Mestre Jesus, ele é aquele que se coloca humildemente na posição de servidor.
de alguém que quer somente levar. Para quem conheceu, exatamente o seu João Estela, né? Aquele que era o chefe espiritual da casa, mas que o tempo todo ele parecia que era a pessoa mais humilde dentro. A pessoa que o tempo todo levava uma palavra de tranquilidade, de amor, de tolerância, se colocava à disposição para ajudar qualquer um que entrasse ali. Então, isso é o exemplo de alguém elevado espiritualmente, mas que consegue fazer com a posição humilde, que é o que o Bellarmino falou, que ele não conseguiu fazer. A posição que ele alcançou subiu a cabeça dele, né? Subiu a estrela, né? A posição de estrela, ele se sentiu a estrela. 8 médiums, olha a casa, tinha 8 médiums ao trabalho ali sobre a orientação dele. Extremamente dedicados ao esforço evangélico. Ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Quer dizer, quando uma pessoa é extremamente inteligente, isso, na maioria das vezes, é um problema, porque o orgulho cresce. E aí a pessoa acha que então ela quer provar tudo, ela quer mostrar tudo. Ela quer, na verdade, colocar aquela coisa que ela sabe para fora, para que as pessoas se orgulhem do que ela está falando. E é o que ele começou a fazer. Começou cada vez mais buscar esse tipo de glória, né? Que é a glória do mundo e não a glória de Deus. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Olvidei, né, esqueci os imperativos do esforço próprio. E, envaidecido, então olha aqui, ele deixando claro, né, ele era vaidoso, ele era orgulhoso. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo. Então olha o que aconteceu, a mesma coisa que outro descreveu lá atrás. Como médium, ele baixou o padrão vibratório, apesar de todo o plano espiritual da casa ser nobre, ele começou a atrair espíritos de baixas vibrações e aquela espiritualidade superior acabou não conseguindo mais atuar. E aqui a mesma coisa. Por conta dessa vaidade exagerada, ele começou a atrair amigos de mentalidade inferior para o centro, para o local de trabalho ali, daqueles trabalhos mediúnicos. Tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Quer dizer, muitas pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, começaram a se aproximar exatamente pelo nível, padrão vibratório que ele adotou. Então é como se fosse um ímã. Vibrações elevadas atraem espíritos elevados, vibrações baixas atraem espíritos mais baixos. E vibrações muito ruins atraem espíritos lá de baixo mesmo. Então aí o centro espírita não quer dizer que só porque ele é um centro espírita, ele é habitado só por espíritos superiores. Depende da vibração de quem trabalha ali dentro. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Então foi aí que começou a transformação ali do local. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte. E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiums longas e porfiadas perquisições dos planos invisíveis. Quer dizer, como cada vez mais as pessoas que iam ali, elas exigiam então essas demonstrações de superioridade, de conhecimento intelectual, ele, para crescer em cima disso, começou a exigir da espiritualidade isso também. Ele falou assim: quer ver? Vocês vão ver como aqui é tudo coisa sábia, né? Como aqui é tudo cientificamente muito elevado, como aqui o conhecimento, né, intelectual é o que predomina. E aí ele começou egoístamente buscar e exigir da espiritualidade, ele invocava esse tipo de comunicação. Mas olha o que ele fala: o resultado era sempre negativo.
porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as suas próprias obras. Então, como ele se desviou, ele começou a exigir da espiritualidade superior comprovações e sabedoria que a espiritualidade começou a negar para ele, porque ele não estava recebendo, porque ele não tinha o mérito para receber aquilo. Ele estava se desviando, então ele não estava com a anuência, né, com o endosso, como falou lá no começo, da espiritualidade superior para acompanhar ele nisso. E isso me irritava. Então, olha o que começou a acontecer, né? Ele começou extremamente envaidecido, porque ele viu que ele era inteligente, começou a exigir cada vez mais, como a espiritualidade começou a negar isso, aí ele começou a ficar irritado, porque ele não conseguiu crescer ainda mais dentro daquela vaidade, daquele orgulho. E aí começou, instalou-se a dúvida em meu coração, devagarinho. Então, olha como é uma consequência, muitas vezes, do que nós buscamos ali dentro do centro espírita. A gente quer que a espiritualidade faça o que a gente quer, e se não é feito, não é porque a espiritualidade não sabe, é porque então aí eles estão errados. E aí ele começou a duvidar, ele começou a questionar. Poxa, mas então, será que isso é espiritualidade mesmo? Ou será que é o médium que está fazendo isso daí ou não? Então foi o que começou a acontecer com ele, porque ele não tinha a resposta que ele estava esperando. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e de má fé. Quer dizer, aí ele começou a culpar os médiuns e não a espiritualidade, que não sintonizava com a vibração dele. Prosseguiam as nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Então, olha isso. Ele começou com tudo na mão, e aí, por gradativamente ele ir se desviando, aí ele chegou ao ponto de o começo era uma dúvida, e aí ele começou a desacreditar completamente. Ele começou a questionar, inclusive, se tudo aquilo era verdade. Justamente porque ele trilhou o caminho errado. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Quer dizer, ali não é onde eu peço e acontece? Ali não é o rádio que eu ligo e eu consigo ouvir as coisas do lado de lá? Então o médium para ele era um simples aparelho que pegava o lado de lá e botava à disposição dele. Então qual que é o problema do Bellarmino? Ele quis ser servido. Ele quis que a espiritualidade fizesse o que era da vontade dele. Ele não se colocou à disposição da espiritualidade para ouvir o que a espiritualidade queria que ele fizesse. Por isso que agora ele conclui que os verdadeiros cristãos, espíritas cristãos, são aqueles que se submetem à vontade do alto. Porque não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Quer dizer, ele queria, inclusive, que a espiritualidade resolvesse os problemas, inclusive materiais dele. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Quer dizer, tudo ele estava questionando. Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então ele achava que com isso ele estava cada vez mais levando mais crentes e adeptos ao espiritismo. Falando assim, ó, vocês querem ver? Eu vou mostrar. E aí não acontecia. Então ele começou a se sentir com o orgulho ferido. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Então a Elisa, que era um espírito mais equilibrado, ela várias vezes chamou ele, não, vem aqui. Não é, você está sendo orgulhoso, você está sendo vaidoso, você está se desviando das virtudes. A virtude cristã é a tolerância, é a paciência, é a mansuetude. É uma série de fatores que ele estava se desviando. E ela chamava a atenção dele e ele não acatava. O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância,
não nos expõe seus tesouros sagrados. Quer dizer, o evangelho, para quem não desce do pedestal, parece bobagem. E é o que acontece com a maioria dos intelectuais. As pessoas que são muito inteligentes, os grandes cientistas, acham que o evangelho é baboseira. Acham que aquilo é coisa de gente fraca. E é o que está falando aqui, né? O evangelho é um livro divino, mas quem permanece vendado pela cegueira da vaidade e da ignorância, esses tesouros não são revelados para essas pessoas, porque elas ainda não têm capacidade de enxergar. É por isso que Jesus falou: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Porque a maioria, muitas vezes, está vendado a esse vício. Por isso mesmo taxava-o de velharia. Quer dizer, ele mesmo, o Belarmino, começou a colocar o evangelho como velharia, como coisa de escanteio, porque a espiritualidade, a comunicação era uma coisa muito mais legal. E, de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Então aí foi a derrota dele completa. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Quer dizer, além dele ter se prejudicado, além dele ter atrasado o seu progresso, o seu resgate, ele influenciou uma série de pessoas que estavam ali no centro espírita que ele trabalhava, também ao mesmo problema de confusão, de descrença, e impediu o progresso de muita gente. Então imagina a responsabilidade que nós temos, como eu falei, cada um inserido na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu convívio social, seja lá o que for. Mas todos nós temos a capacidade de ou ajudar pessoas a subir, ou a fazer com que pessoas desçam, ou se enrosquem, ou que atrasem. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Então, olha isso, né? Ele era orgulhoso da questão da posição do poder e também tinha um apego extremamente desequilibrado pelos recursos financeiros. Então, ele tinha um problema com o dinheiro. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira do mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Então, olha como ele resume o fim da encarnação dele, né? Ele foi uma pessoa que conseguiu uma bela construção financeira, ele conseguiu realmente prosperidade material, mais um corpo crivado de enfermidades. Ele conseguiu um palácio confortável de pedra, quer dizer, uma bela casa, mas um deserto dentro do coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos do plano dos encarnados e desencarnados. Então, quando ele foi baixando cada vez mais o seu padrão vibratório, ele se ligou a pessoas da mesmo nível, tanto encarnados quanto desencarnados. E o resto, o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos e expiações. Então, a consequência de tudo isso a gente já sabe. E é o que ele falou para o André Luiz, você agora conheceu a minha trajetória e dali para frente você já consegue imaginar. E concluindo, asseverou, mas como não ser assim, né? Como aprender sem a escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal? Quer dizer, agora ele sabe que ele está novamente, como todos ali naquela sala, esperando uma nova oportunidade para tentar de novo uma nova encarnação. Está se preparando de novo, replanejando a encarnação, para que ele venha e, se com a bênção de Deus e com o esforço próprio dele, ele não caia novamente nos mesmos deslizes que ele caiu nas outras.
E aí o André Luiz termina falando para ele, né? Sim, Belarmino, disse abraçando, né? Então o André Luiz ficou tão comovido ali com a história dele, né, que abraçou o Belarmino e falou: "Você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão somente ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições." Então André Luiz agradecendo, justamente por isso, né? Porque ele falou: "Eu não estou aqui como um curioso, eu não quero que você fique mal por me contar a sua história, mas é de grande valia para mim." E eu vou terminar aqui. Depois eu quero ainda. Ó, temos mais 5 minutos, mas a gente pode abrir outra se a gente quiser papear mais. Mas eu quero só terminar com uma coisa que eu acho que, quando eu li esse capítulo, eu me lembrei muito do prefácio do livro Boa Nova. Porque aqui deixa muito claro para a gente que a inteligência, muitas vezes, atrapalha, envaidece as pessoas e dificulta elas serem mais evangelizadas. A gente sabe, e isso também a espiritualidade nos diz, que a gente, para um dia chegar no céu, a gente vai precisar crescer nas duas asas: a asa da sabedoria e a asa da bondade. Nenhuma leva única e exclusivamente a gente ao céu. Não adianta ser bonzinho demais se a gente não tiver sabedoria e conhecimento. E não adianta a gente ter sabedoria e conhecimento se a gente não tiver a bondade. Por isso que caminham juntas a bondade e a justiça, que é a sabedoria e a bondade. E aí eu me lembrei desse prefácio do livro Boa Nova, porque o Humberto de Campos, que foi um escritor brasileiro, então uma pessoa extremamente inteligente, né, que deixou vários livros aqui quando ele estava encarnado na Terra. Depois de desencarnado, ele ficou fascinado com o mundo do evangelho, né, o mundo da espiritualidade. E ele na Terra também não tinha dado a mesma atenção. E ele termina o prefácio do livro Boa Nova dizendo assim: "É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados." E o Humberto de Campos foi um espírito muito esclarecido quando ele passou pela Terra. E não foi muito evangelizado. E hoje ele reconhece que existem esses dois tipos de espírito. Mas olha o que ele fala, né? Como ele reconhece isso agora. "E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos." Quer dizer, ele agora, de posse disso e sabendo que ele já foi um espírito esclarecido, ele pede a bênção de Deus que, através do esforço dele, ele seja um espírito evangelizado e não mais sábio, exclusivamente esclarecido, sem a bondade. Então, o Humberto de Campos, né, um espírito que passou aqui e que deixou marcas na Terra belas, né, da literatura brasileira. E agora ele pedindo a Deus que ele possa fazer parte desse outro grupo. E faz, graças a Deus, né? Porque o Humberto de Campos, através do Chico Xavier, trouxe inúmeras obras para a gente. E são maravilhosas. O livro Boa Nova é uma delas, né? E aí finaliza, então, o capítulo 11 aí do livro Os Mensageiros assim. E aí, gente? Alguma dúvida? Alguma observação? Não. É muito bonito também esse capítulo, né? Isso é bem fundo, viu? Bem interessante, né? Pensar muito bem, realmente. É tudo uma grande lição, né? Cada capítulo é uma grande Um lição novo para a gente. conhecimento, né? É um novo conhecimento. É uma nova forma de encarar tudo, né, Adriana? Tudo. Até a nossa responsabilidade, cada um de nós, dentro do ambiente em que a gente convive, né? Porque a gente tem a capacidade de ajudar ou atrapalhar pessoas, né? Com certeza, muito, né? Então é isso, gente. Eu acho que nós temos 1 minuto agora para o Google Meet cancelar a nossa ligação. Não, muito bom, Marco. Que bom. Então tá bom. Então, mas se surgirem dúvidas, por favor, podem dinamizar no grupo lá, perguntar. Vamos discutir se tiver isso, porque eu acho importante. Certo? É que você deixa assim tão bem esclarecido que a hora que a gente tem a dúvida, você já explica. Ai, que bom. Que Então, é bom. bem explicado, sabe? Então, às vezes, a hora que você vai tirar a dúvida, aí você
já esclarece para a gente. Então, é muito interessante esse estudo com você. Então tá bom, obrigado, viu? Mas o intuito é justamente esse, né? A gente levar adiante algo que a gente vai compreendendo com o tempo e que isso seja útil para outras pessoas, né? Com certeza. Principalmente isso. Então tá bom, boa noite para Boa todos. noite, boa Bom noite. domingo. Boa noite. Até o nosso lar para quem vai entrar. A Paloma pediu para falar que ela estava ouvindo comigo, viu? Tá bom, Tá. tchau. Tchau.